Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Tiziane e eu sou nail designer. E vim aqui hoje explicar pra vocês a diferença do primer ácido para o primer sem ácido, que é muito polêmico, né gente? Mas é só a gente prestar atenção em alguns passos. E eu vim aqui para tentar esclarecer isso pra vocês, assim como eu tive muita dúvida no começo, eu e Eliseu fizemos muitas pesquisas para saber como passar isso pra vocês, como explicar de forma descomplicada. Então, eu primeiro vou ter que falar o processo, né? Sobre a preparação da unha, para vocês entenderem o porquê a gente chama alguns produtos de primer com ácido e primer sem ácido, tá bom? Então a gente vai começar aqui no meu quadrinho, aguentei a minha letra, me perdoem. Então, o que a gente começa quando a gente vai fazer a preparação da lâmina, né? A gente faz a asepsia lá da mão da cliente, com o quê? Com um preparador chamado higienizador, certo? Então, o higienizador, a gente faz toda a limpeza da mão da cliente e, inclusive, da lâmina ungueal, certo? Então, eu vou colocar aqui o que faz o higienizador. Ele faz a limpeza da lâmina, correto? Tirando as bactérias e qualquer organismo vivo que tenha, micro-organismo vivo, né, que tenha na lâmina. A segunda coisa, o segundo passo que a gente faz depois da limpeza é o quê? Desidratar essa lâmina, certo? Por que a gente fala de desidratar ela? Não que a gente vai retirar toda a umidade que tem existente na lâmina, não é isso. O desidratador, na verdade, ele foi desenvolvido para retirar apenas até certa quantia, né, de umidade que tem nessa lâmina. Por quê? Uma unha sem umidade, sem oleosidade, ela seria uma lâmina totalmente quebradiça. Seria algo que, como se fosse um papel, totalmente sem resistência alguma, certo? Então, o desidratador, ele vem para tirar apenas uma porcentagem dessa umidade que tem na lâmina, dessa oleosidade. Então, o desidratador aqui, o nome já fala, né, gente? Ele desidrata a unha. Ele retira a umidade. Para que o primer serve? O primer serve para criar uma barreira de proteção, onde que a partir do momento que a gente desidrate a unha, né, o nosso cérebro vai entender que é para fazer o quê? Irrigar mais esta unha. Por quê? Acabaram de retirar, né, a umidade que tem, então o primer vem criando uma barreira de proteção para que não crie mais aquela barreira, não deixe passar aquela barreira, cria uma barreira aqui na unha, né? Vamos supor que aqui é a unha. E quando a gente coloca o primer, ele cria uma barreira. Aqui é o dedo, correto? O que o nosso cérebro vai fazer quando a gente retira a umidade da unha? Ele vai entender que a unha está sem umidade. Então, ele vai mandar mais toxinas do nosso organismo e mais óleo para essa lâmina, certo? Para devolver. Isso é bem normal, tá? A partir do momento que você retira, o nosso cérebro vai entender que está faltando. Então, ele vai tentar devolver. Então, o que o primer faz? Ele cria essa barreira impedindo que essa oleosidade e essas toxinas passem para o alongamento, causando uma infiltração ou então um descolamento precoce. Entenderam até aqui? Então, é para isso que o primer serve, para criar uma barreira de proteção. Eu vou colocar aqui, cria barreira de proteção. Acho que deu para entender até aqui, né? Então, aqui vem a parte do adesivador. Qual a função do adesivador? Depois que a gente termina o primer, o que acontece com a unha? Ela está desidratada e selada, correto? Vamos falar que essa proteção selou a unha. Se essa proteção selar a unha e a gente já vier com o gel, antes de passar o adesivador, acontece que não vai haver uma aderência tão boa quanto quando a gente passa o adesivador. Porque o papel do adesivador é fazer uma ligação entre o gel que vem em cima da unha, fazendo com que a durabilidade desse alongamento seja muito maior. Então, o que o adesivador faz? Ele funciona como uma fita dupla face. Então, ele vai fazer a ligação entre o gel e a unha. Certo? Ele vai funcionar como uma fita dupla face.
Ele vai colar melhor esse gel que vai vir em cima da unha. Ele vai estar preparando a lâmina ungueal, deixando ela bem mais pegajosa, porque podem perceber que o adesivador, ele é pegajoso, diferente do primer, que a lâmina fica sequinha, porque ele acabou de criar uma barreira. E o adesivador, a lâmina, quando a gente passa o adesivador, ele fica pegajoso, parece com uma textura de como se a gente tivesse passado realmente o gel em cima da unha. E é isso que ele melhora a fixação do gel, correto? Entenderam até aqui? Então agora, para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou exemplificar sobre produtos que a gente usa em mesa, que vocês devem conhecer ou também trabalhar com eles. Porque assim, gente, uma coisa que a gente precisa entender, que uma linha de produção é toda desenvolvida para dar certo um passo com o outro, tá? Funciona como uma engrenagem. Esse aqui encaixa nesse, que encaixa nesse, que encaixa nesse e sucessivamente. É assim que as marcas fazem a produção da linha deles, certo? Então, cada marca trabalha de uma forma. Tem marca, por exemplo, que usa só o higienizador, desidratador e adesivador. Tem marca que utiliza os 4 passos. Tem marca que utiliza os 3 passos e mais outro preparador. E assim vai, tá? Diversos tipos de marcas. Então, eu tenho que falar pra vocês o seguinte. O ideal, o indicado é vocês usarem uma linha da mesma marca. Por quê? Porque a linha já foi produzida para dar certo, entendeu? Um já foi feito para dar liga com o outro. Então, se você às vezes chega, coloca de uma marca um primer, coloca de outra marca o adesivador, talvez a compatibilidade dos produtos não seja igual, entendeu? Não dê certo. Então, aí vocês não podem colocar a culpa no produto. Vocês têm que pensar que vocês podem estar usando de maneira errada, né? Porque, na verdade, um foi feito para usar com o outro da mesma marca. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, que o ideal é sempre seguir usando a mesma marca. Não tô dizendo para vocês não experimentarem usar outras marcas, não é isso. Mas, por exemplo, se você começar a usar o higienizador, vamos dar um exemplo, né? De uma marca, você vai ter que usar o desidratador da mesma, o primer da mesma, o adesivador da mesma, a capa base da mesma, entendeu? Assim, vai dificultar que lá na frente você tenha um descolamento. Vai dificultar que lá na frente o descolamento seja precoce, que você não saiba onde você está errando, certo? Se você cumprir os passos, usou a mesma marca, é muito mais difícil dar problema. Então tá, vamos aqui, entender essa parte aqui, né? Que cada um faz esse papel. Então eu vou colocar aqui embaixo, utilizando as marcas que eu tenho em mesa, e provavelmente vocês trabalhem também, o que cada uma marca tem. Por quê? Porque às vezes o higienizador de uma marca tem um nome específico e o da outra marca não é o mesmo nome. Então, às vezes, por isso a gente se confunde bastante, né? Então, vou dar um exemplo pra vocês. O higienizador da Cúcio. O higienizador da Cúcio se chama... Eu peguei ele, gente, porque eu não gravei o nome, tá? Mas o higienizador da Cúcio se chama Cleansing Spray. Certo? Que é esse aqui que vocês já devem conhecer. Já o higienizador da Volia se chama PrEP. Olha como é diferente. Então, da Volia é PrEP. E é a mesma coisa, correto? A mesma função que ele faz de limpeza, porém os nomes são diferentes, porque as marcas são diferentes. Piubella, por exemplo. Piubella é PrEP também. Vou retirar isso aqui daqui. Então, olha só. PrEP e Cleansing. É diferente, não é? Os dois aqui são até iguais, mas esse aqui é diferente. Então, vamos falar do desidratador de cada marca. A marca da Cúcio, o desidratador dela, a gente conhece mais como passo 1. Mas o nome do passo 1, na verdade, é PrEP. Interessante, né? Porque das outras marcas é o higienizador. Já da Cúcio é PrEP. Da Volia, como é que se chama o passo 1? Passo 1 é ótimo. Da Volia, como é que se chama o desidratador? O nome do desidratador da Volia é Desidrate. Bem sugestivo o nome, aqui dá até para entender. Então, vamos falar sobre o desidratador da Piubella.
ele se chama regulador de pH. Bem diferente também, como vocês podem ver. O primer da Cútil, como é que se chama? Eu tenho ele aqui. O primer da Cútil é este vidrinho aqui, certo? Ele é o X Strength. Qual é o primer da Volia? Não tem. Volia não tem primer. Qual é o primer da Più Bella? É o primer caneta. Lembra? Aquela canetinha da Più Bella que faz a gente passar raiva porque a gente não sabe quando é que tá acabando? Então, a Più Bella tem a caneta primer. Vamos para o adesivador. Qual é o adesivador da Cútil? É o passo 2, que é o Fuse. Vou colocar aqui, tá? Passo 2. E aqui, para ninguém se perder, passo 1. Qual é o adesivador da Volia? É o primer. Bem sugestivo, né? E qual da Più Bella? É o primer sem ácido. Conseguiram entender aqui? Que é o seguinte, gente. Quando a gente fala sobre primer, todo primer contém uma porcentagem de ácido, tá? Seja um primer com pouca porcentagem ou um primer ácido, ele vai conter ácido. Tá, Stephanie, então quando a gente deve usar o primer ácido? Sempre. Por quê? Porque o primer ácido, ele foi feito para criar essa barreira de proteção. Então, ele é importante na construção do nosso alongamento. Tá, Stephanie, mas tem alguma vez que a gente não deva usar? Quando você tem uma cliente que ela é muito sensível, que ela tem alergia a tudo, praticamente. Quando a sua cliente chega para você e fala bem assim que ela tem alergias a produtos, cosméticos, etc., vocês tentem evitar. Por quê? Porque o primer ácido pode causar também alguma alergia nela. Não é um produto feito para causar alergia, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Eu só tô dizendo que como ela é uma pessoa mais sensível, possa vir a ter um problema com isso. Tanto o desidratador como o primer e o adesivador foram elaborados exclusivamente para atuar em cima da lâmina natural. Eles não foram feitos para estar em contato com a pele. Então, para isso, vocês têm que tomar cuidado para não irritar, certo? Para não causar nenhum desconforto depois na cliente ou na gente mesmo, né? Na nossa pele, não trazer nenhuma alergia. Então, isso vocês têm que ter também, né, noção e consciência. Gente, mais uma coisa bem importante aqui é o seguinte. Não é porque uma marca não tem determinado produto que vocês podem misturar, tá? Primeira coisa que a gente tem que ter consciência é de como um produto foi feito para atuar com o mesmo, na mesma linha de produto, né? A gente tem que também ter noção de que se a gente for fazer isso em alguém, por exemplo, misturar, vamos supor, eu tenho o PrEP da Cútil, mas como a Volia não tem, eu vou substituir como a Volia não tem o primer, eu vou substituir pelo da Cútil. Stephanie, eu posso misturar os produtos? Então, gente, vocês têm que ter consciência de que a linha de produtos foram feitas para atuar com elas mesmas, né? Para dar certo com o passo a passo delas mesmas. Então, por exemplo, se você vê que não tem o primer aqui, por exemplo, da Volia, você vai usar um outro primer? Pode usar? Até pode, mas eu sugiro que vocês façam um teste primeiro em vocês, então, para depois estar passando isso para cliente de vocês. Por quê? Porque pode dar incompatibilidade, não é certo que vai dar certo. Mas a gente tem que saber testando, né, gente? A gente aprende testando as coisas, até porque como é que eu saberia se vai dar certo ou não se eu não testar, né? Até que a Volia lance o primer dela, a gente vai ter que, né, correr atrás de outras vias, né, gente?
Mas acredito que, tá? Da mesma forma que eles lançaram o Desidrate esse ano, ainda há pouco tempo, porque eles sentiram a necessidade, porque eles pulavam desse para esse. Então, eu acredito que eles vão lançar, sim, um primer. Não posso garantir, né? Eu tô né, supondo. Por quê? Porque há necessidade aqui, tá? Eu sinto muita falta, por exemplo, de um primer ácido aqui. Porque a durabilidade, quando eu faço só desses três, por mais que eu use a linha completa, e eu uso, já usei, já fiz teste, a durabilidade, quando a gente não passa o primer, é muito grande, tá? É bem menor do que quando a gente passa o primer, tá? Então, eu sugiro pra vocês que pelo menos experimentem testem, né? Antes de fazer na cliente de vocês, pra não ter nenhum prejuízo depois. Gente, mais uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que é muito importante saber, que é um mito, que ainda tem muita gente que ainda pensa dessa forma, tá? O primer, ele não vai trazer nenhum dano à sua lâmina ungueal. Ele não vai causar furos, ele não vai causar microfuros, ele não vai causar ranhuras, ele não vai causar nada na sua lâmina. Por quê? Ele foi desenvolvido para proteção da lâmina ungueal. Então, na verdade, qualquer produto de uma linha específica, por exemplo, quando a gente vai comprar algo para a pele, qualquer produto que venha a ser elaborado para a pele do rosto, ele vai ser um produto que foi testado, que foi elaborado para dar certo na pele do rosto, para não causar nenhum dano. A mesma coisa se passa aqui na questão dos produtos para a unha, né, gente? Por que eles fariam um produto que vá corroer, que vá danificar a sua lâmina ungueal, se a intenção é você colocar e retirar alongamento sem nenhum dano? Não tem uma lógica, né, gente? Então, a gente tem que pensar o seguinte: ele só foi feito e só está neste passo porque tem que fazer a proteção. Se não tiver a proteção, não vai ter uma boa aderência, não vai ter uma boa durabilidade. Entende? Que ele veio como um plus para esse alongamento durar. E não que ele vá criar algum dano. Até porque se ele fosse criar algum dano na lâmina, ele não poderia ser utilizado, porque a gente não quer danificar a lâmina natural da cliente. Conseguiram entender até aqui? Mais uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que é mito, tá, gente? O primer ácido e o primer não ácido, um não vai anular a função do outro. Por que não vai anular? Porque, como eu expliquei pra vocês, é um passo, cada um tem uma função. Então, por que esse daqui vai anular a função desse? Se eu tenho que passar os dois juntos? Não vai anular a função, entendem? Um foi feito para agir com o outro. Por que tem esse mito de que pode vir a anular a função? Pelo seguinte, tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu uso a linha da Cútil e eu sinto, e da Volia, e eu sinto a necessidade de colocar um primer aqui. Então, o que eu faço? No lugar do primer que não tem aqui da Volia, certo? Eu uso o primer da Cútil. Dá certo? Dá certo. Até hoje não deu errado pra mim. Por quê? Porque a formulação da Cútil é muito parecida com a Volia, tá? Então, o que acontece? Quando eu uso aqui o primer da Cútil, no lugar onde não tem ainda o primer da Volia, eu aumento a durabilidade do meu alongamento. Só que a gente tem que ter a noção de que se um dia a Cútil ou a Volia vierem a mudar a sua formulação de algum desses preparadores, ou então algum lote vier diferente do que vem hoje em dia, eu posso não ter mais compatibilidade de produto aqui. E aí sim, eu vou ter um problema aqui, entendem? Mas não que um vá anular o outro, entendem? Conseguiram entender aqui? Um primer sempre vai ter um teor de ácido, tá? Seja ele um primer com ácido puro, ou seja ele um primer com uma baixa porcentagem de ácido, certo? E o adesivador sempre vai ser aquele que vai fazer a liga entre a sua lâmina, entre a lâmina ungueal com o gel que vem em cima, certo? Seja ele construtor, seja ele um gel base, é ele que vai dar essa liga. É como o Eliseu me deu um exemplo de quando, eu não sei se vocês já viram, mas é um exemplo bem assim, fácil de entender. Sabe quando a parede está chapiscada e vem o pedreiro e ele tem que molhar a parede antes de jogar o cimento para deixar a parede lisinha, para fazer o reboco da parede? Então, para que ele joga aquela água? Porque se ele não jogar aquela água, quando ele jogar o cimento, passado um tempo, aquele cimento vai descolar tipo como uma placa. Então, ele tem que preparar primeiro, ele vai umedecer aquela parede com a água para depois jogar o cimento, porque aquela água vai fazer a fusão entre a parede
que já está cimentada, né? Já está chapiscada, com o cimento novo que vem em cima. Conseguem entender que ele vai funcionar como uma fita dupla face, igual o adesivador vai funcionar como uma fita dupla face? Então é isso, gente. Eu acho que o que mais confunde a gente mesmo é que cada marca faz um nome do produto diferente. Por exemplo, o que a gente confunde bastante. O adesivador da Volia se chama primer e ele não é um primer, ele é um adesivador. E o da Cutio se chama fuse, que é uma fusão. Então, remete a uma coisa que faz uma fusão. Então, ele remete a uma coisa que faz um adesivamento, né? Ele vai funcionar como uma fita dupla face. Já aqui, a Piubella, ela fala que é um primer sem ácido. Realmente, é uma coisa sem ácido, porque um adesivador não tem ácido, correto? E lá, se vocês olharem no primer da Volia, lá no site dele está escrito bem claro que o primer, que é o adesivador, né? Não contém ácido. Realmente, gente, o adesivador não contém ácido. O que contém ácido são os primers, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. E aí, tem as outras linhas, né? Tem as outras marcas, que tem outras linhas com outros nomes. E aí, eu sugiro vocês que pesquisem. Eu espero que vocês tenham entendido até aqui, que tenha ficado mais claro, que vocês consigam entender melhor. Se não entendeu, volta o vídeo, gente, que tá bem explicadinho, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários aí embaixo. Se inscrevam no canal para mais vídeos que nem este. Se vocês gostaram, né, deixem um like pra mim, tá? Pra mim saber que vocês estão gostando do conteúdo. E é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham realmente gostado, porque foi preparado com muito esforço, bastante estudo, para chegar aqui e tentar esclarecer de forma mais fácil possível para vocês, certo? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Agora é nesse momento que nós vamos falar sobre a primer ácido, tirar a função do outro. Não, mas eu primeiro tenho que falar que o primer ácido não causa nenhum prejuízo na lâmina. Porque sim, ele é feito, então gente, dois mitos que eu venho trazer aqui agora pra vocês. Primer não estraga a lâmina angleal da cliente, porque ele é feito pra atuar na lâmina. Outro mito, misturar produtos ou misturar primers. A Volia não tem. Por que que eu utilizo o Extreme da Cutio? Porque eu já testei em mim mesmo e deu compatibilidade. Mas pode ser que uma hora a Cutio ou a Volia troque de lote ou de fórmula e a partir desse momento não vou ter mais essa compatibilidade. Entendi. E aí, então é disso que vem o mito de que um bloqueia o outro. Anula. Gente, mais uma coisa muito importante que eu tenho pra falar pra vocês é sobre a diferença. Não, é sobre o primer que vai atuar somente em cima da lâmina. Tanto o desidratador quanto o primer e o adesivador. Ai, que raiva, cara! Tá bom. Tem só 20 minutos de vídeo pra editar. Tanto o desidratador, o primer e o adesivador, eles foram desenvolvidos para agir diretamente em cima da nossa lâmina natural. E não... O que foi? Não falei nada. Tu me olhou com uma cara como se eu tivesse errado em alguma coisa. Ai, que ótimo.